Drex, o plano maligno do governo para controlar a sua vida e o seu dinheiro. Fique aqui comigo porque logo depois da vinheta eu vou falar bastante sobre isso. Drex, o lado sombrio da moeda digital. O que não te contaram? O que pode ser feito para evitar a nova era totalitária do Estado? Isso já vai começar. É agora. É logo agora. É logo aqui. Em janeiro de 2025, a moeda digital começará a ser implementada. E hoje eu vou falar para você o que você pode fazer para evitar que a sua vida seja monitorada 24 horas por dia, para que você não fique refém de apenas uma única moeda, que será a moeda do governo. Fica aqui comigo que ainda tem muito mais para eu falar para você hoje. Bom, se você está chegando aqui a primeira vez hoje, muito prazer, seja bem-vindo. Meu nome é Marcelo Benevides. Eu sou advogado especialista em holding e planejamento patrimonial e sucessório, visando sempre a proteção dos seus bens. Já atendemos mais de 100 famílias e eu já sou advogado há 17 anos e já tenho aí já mais de 20 anos, não, vai fazer 20 anos ano que vem que eu tenho de formado. E também 18 anos, na verdade, estou errando as contas todas. Tenho 18 anos já de advocacia, porque ano que vem a gente já está indo para 2025. Então são 18 anos de advocacia, 20 anos de formado e eu tenho muitas informações bacanas para te dar hoje aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e também já deixa a tua curtida aqui, porque isso faz com que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e essa informação, que é uma informação muito privilegiada, vai chegar para cada vez mais pessoas. Queria também fazer um convite para você assistir a série de vídeos, a minha série de vídeos, onde eu falo sobre holding familiar, entender o que é uma holding, porque é importante, você que tem um patrimônio acima de R$1,5 milhão, porque é importante você ter uma proteção no seu patrimônio com uma holding familiar. O que ela faz, como é que funciona, como que você faz para abrir uma holding e ter lá dentro todo o seu patrimônio, tirando o seu CPF da jogada. Tenho certeza que você vai gostar. Depois você me diz o que achou. Vai ser um prazer ter aqui o teu comentário aqui embaixo. Bom, e se você está interessado nesse tema do Drex, é o meu último recado, juro por Deus. Eu vou fazer mais vídeos, vocês estão me pedindo, eu vou fazer mais vídeos falando sobre isso. Tem muita gente falando que o Drex é a marca da besta. Está lá em Apocalipse, mas é religião, é profecia. Isso realmente está ligado, faz sentido? Vou fazer um vídeo especialmente falando sobre esse tema. Então é mais um motivo para você se inscrever e ativar o sino para você receber todas as notificações. Bom, mas antes de tudo, antes da gente entrar, que você de repente chegou aqui já sabe o que é o Drex, mas tem muita gente que não sabe. E o Drex, ela é a nova moeda do Banco Central e ela vai deixar, eu vou deixar até o card aqui do outro vídeo que eu fiz, onde eu estou falando, explicando detalhadamente, inclusive a própria explicação do próprio Banco Central, do próprio governo, do que é o Drex. E eu aconselho que você assista esse vídeo depois, deixa a janela lá aberta, dá um pause e continua aqui comigo, porque eu tenho certeza que esse vídeo é muito importante para você que está buscando esse tipo de informação. Então vamos lá, por que existem os riscos e problemas do Drex? Bom, os riscos e problemas do Drex, vou deixar essa notícia passando aqui, mas olha isso, Banco Central revela que poderá travar saques com real digital e congelar dinheiro se necessário. Então veja bem, você pode ter lá na sua conta bancária R$1 milhão e o governo ele pode bloquear, congelar esses valores porque ele não acredita que por algum motivo, seja lá qual for, uma decisão do STF, por exemplo, ele acredita que esse valor ele deve ser congelado. Esse valor não poderá mais ser movimentado. Então vejam os riscos que é ter uma moeda onde quem comanda é o Banco Central. Ah, Marcelo, mas a Justiça já pode fazer isso hoje? Sim, mas para isso
precisa que existir uma coisa chamada devido processo legal. Ou seja, tem que passar por um juiz, para esse juiz dar uma decisão, para que dessa decisão tenha um prazo de defesa, para que a partir desse momento você vai ter ali um prazo para se defender, o juiz vai se manifestar, outra parte vai falar. Com o Banco Central nesse controle, ele aperta um botão e o teu dinheiro está congelado. É um controle total. Ou seja, você não tem sequer ali, não vai ter sequer o direito. Mas vai poder discutir na justiça depois. Mas depois que o teu dinheiro já está todo bloqueado, depois que já foi tudo congelado, então não faz sentido. Você não pode sacar. Você não pode sacar. Você tem o dinheiro, mas não pode sacar. Então não faz sentido nenhum. Para mim, pelo menos, na minha visão, não faz sentido nenhum. Isso já é um grande problema. Além disso, uma coisa que tem se falado muito, nos Estados Unidos tem um projeto de lei que ele impede a criação do dólar digital, que seria lá a mesma coisa dessa moeda que está sendo criada aqui no Brasil. Por quê? Porque eles acreditam que isso fere a privacidade e a liberdade dos seus cidadãos. Estou falando igual a outra lá, repórter que falou cidadãos. Que fere ali a privacidade lá dos cidadãos. Então, não faz sentido algum que exista esse tipo de moeda na cabeça de alguns políticos dos Estados Unidos. Mas também existe um outro projeto de lei que quer que exista esse dólar digital. E aí tem muita gente falando que, algumas pessoas até comentaram no outro vídeo, que isso seria em nome da democracia. Olha, muitos países, eles têm cada vez mais agido aí, tomando partido em nome da democracia para tomar medidas autoritárias. E, em muitos casos, até medidas antidemocráticas. Então, se você parar para pensar, ter tudo em um único sistema seria dar o controle total das nossas vidas ao governo. E quando eu falo governo, eu não estou me referindo ao atual governo. Quando eu falo governo, eu estou falando de governo de uma maneira geral. Pode ser o atual, como pode ser o próximo, enfim, não importa. Você está dando controle da tua vida para que um terceiro possa tomar decisões. No outro vídeo eu falo sobre isso, que inclusive um representante do próprio Banco Central, ele falando, na pandemia nós poderíamos ter limitado a utilização dos valores por uma região, o Bolsa Família só vai servir para comprar comida. Então são algumas coisas assim, algumas aberrações que elas realmente nos assustam. Mas qual é a maneira que você pode proteger o seu dinheiro, os seus bens dessa abominação que é o Drex? Tá? Como que você pode proteger o seu dinheiro da nova moeda digital? Como que você pode fugir disso? Olha, isso não é uma recomendação de investimento. Eu não estou recomendando que você invista nisso. Muito pelo contrário, é só um vídeo educacional de algumas coisas que eu estudo muito, inclusive, para poder entregar aqui para vocês. Tá gostando desse vídeo? Então compartilha ele com alguém que merece e deve saber ter essas informações para poder também se proteger, assim como eu tenho certeza que você quer. Muita gente fica compartilhando vídeo aí que não tem nada a ver, coisa aí, aberração, né? Coisa de assalto, só coisa ruim. Vai lá, compartilha isso daqui, que é uma informação muito relevante e que você não encontra em qualquer lugar, tá? Bom, vamos lá. Quais as maneiras? A primeira delas, e eu acho que é uma das mais óbvias, e muita gente fala, muitos são a favor, outros são contra, alguns vivem falando que vai morrer. Todo ano eu escuto essa história e todo ano eu vejo também o Bitcoin subindo aí, subindo a ladeira cada vez mais, ele aumentando, tendo uma ultravalorização no decorrer de todos esses anos. E aí, o que eu tenho para falar do Bitcoin? Olha, o Bitcoin ele é uma moeda, uma criptomoeda, né, descentralizada, ou seja, nenhum governo vai ter controle sobre essa moeda, ela jamais foi hackeada,
E a sua valorização nos últimos anos, ela foi algo incrível. Incrível. Então, não tem como a gente, se a gente for falar em termos de investimento, realmente o Bitcoin é algo para você se pensar. Só que a gente não está falando de investimento, a gente está falando de proteção. E como que você consegue adquirir? Ah, Marcelo, mas ela tem uma volatilidade muito alta. Uma hora ela aumenta, uma hora ela diminui. Calma, gafanhoto, nós vamos chegar a uma conclusão aqui. Mas, antes de tudo, você que não entende o que é Bitcoin, não sabe como é que funciona essa moeda e ficou curioso e já viu outras pessoas falando sobre isso, eu vou te falar algumas questões aqui. Primeiro, é como você consegue adquirir um Bitcoin ou uma fração de um Bitcoin, tá? Vale a pena, muita gente pergunta, vale a pena abrir a conta numa corretora e comprar essa criptomoeda? Olha, aqui eu tenho algumas ponderações. Primeiro de tudo, se você não tem as suas chaves, as moedas não serão suas. Tá? Tem até um ditado em inglês que fala... Eu vou lembrar, já vou falar desse ditado aqui daqui a pouquinho. Que é not your keys. Ah, meu Deus. Ah, não lembro. Vamos embora. Depois eu vou deixar ele passando aqui na tela aqui. Mas se você... é a primeira vez que você está tendo contato com criptomoeda, é a primeira vez que você está vendo alguém falar de Bitcoin, eu sugiro que você estude um pouco mais, né? Eu vou fazer mais vídeos aqui nesse sentido, falando sobre o Bitcoin para proteção patrimonial, os riscos, as vantagens e as desvantagens sobre ter um Bitcoin ou ter uma fração de Bitcoin. Só que, se a gente for parar para pensar, em termos de moeda digital, né, em comparação ao Drex, ele tem muitas vantagens. A primeira foram todas essas que eu falei. É descentralizado, nunca foi hackeado e teve uma valorização impressionante nos últimos anos aí, apesar da sua volatilidade. Agora, abrir uma conta numa corretora, você pode abrir. Só que o que eu aconselho? Inclusive, vou deixar até aqui o link aqui na descrição. Não vou deixar na descrição, não. Vou deixar no primeiro comentário fixado o link para você abrir uma conta na Binance. Você abrindo essa conta na Binance, por esse link que está aqui, você ajuda o canal a crescer. Você vai estar aí, obviamente, cooperando com esse trabalho que a gente faz aqui. Eu já, desde já, digo que se você fizer isso, eu sou muito grato, tá? Muito grato mesmo, caso você venha abrir. Mas também, se você não quiser abrir por esse link aqui, tá tudo certo. Você pode abrir por outro, tá tudo bem, tá? Mas vamos lá. Você pode abrir essa conta, tá? E lá você pode fazer algumas movimentações de compra dessas moedas, dessas criptomoedas. Por que dessas criptomoedas? Porque eu falei sobre o Bitcoin. Só que o Bitcoin, ele é uma criptomoeda que, como a gente sabe, ele pode variar, o seu preço pode cair, pode subir. E existem as chamadas stablecoins, que são criptomoedas que têm, teoricamente, alguma estabilidade, como, por exemplo, a USTD, que é Tether, né? Ela é baseada no dólar, né? Tether é a empresa que cuida, obviamente, dessa criptomoeda. E aí você pode ali ter um volume de criptomoedas que são atreladas ao dólar e que vão te trazer uma segurança maior. E aí você pode movimentar da mesma forma, comprar essa criptomoeda na Binance, por exemplo. Existem outras corretoras, mas eu uso a Binance, eu gosto bastante da Binance, só que eu não deixo minhas criptomoedas lá, eu estou sempre transferindo para minhas carteiras, que são carteiras físicas. E eu vou te explicar o que é isso, o que são carteiras físicas, tá? Bom, a carteira física, a gente tem alguns modelos dela, né? Vou deixar passando aqui na tela, também vou deixar o link. Marcelo, eu quero comprar e quero colocar tudo na carteira física. Ok, tem a Trezor e tem a Ledger, que são as mais conhecidas, as mais seguras, tá? E eu não vou falar muito sobre isso aqui hoje, porque não faz sentido, mas se você achar que esse tema Bitcoin, esse tema Drex Bitcoin ou Drex e stablecoins, como a USTD, faz sentido para você, eu posso fazer um vídeo depois só falando sobre isso, senão esse vídeo vai ficar muito longo. Mas eu vou deixar o link tanto das carteiras digitais, você adquirindo por esse link, você também vai estar contribuindo aqui para o canal, para a gente continuar produzindo conteúdo cada vez melhor, assim como também a inscrição lá na Binance, tá bom?
Então, essas daí são duas saídas que eu dei. Mas tem uma terceira que eu também gosto bastante, tá? Que são as contas internacionais. Só que as contas internacionais, se você for parar para pensar, a gente teve o caso do presidente Bolsonaro, que tinha uma conta no Banco do Brasil em Miami, e essa conta, ela simplesmente foi encerrada, né? Então, não vou entrar aqui no mérito da decisão de encerrar, porque era uma atividade que, não me lembro agora se foi considerada uma atividade suspeita, ou, enfim, não lembro. Mas o importante de você ter uma conta internacional é que essa conta ela não tenha aqui no Brasil algum vínculo, já que você está pensando em proteger o seu patrimônio, que essa instituição ela não tem um vínculo aqui no Brasil, né? Que não seja uma empresa que também tenha vínculo aqui no Brasil, senão vai receber uma ordem aqui e ela pode acabar bloqueando esses valores, como é o caso aí, por exemplo, da Nomad e outras contas aí que tem sede aqui no Brasil, tem CNPJ aqui no Brasil, que podem sim sofrer bloqueios, que podem sim ser atingidas aí caso ocorra uma ação judicial ou algo nesse sentido, tá? E só que eu não estou falando só de proteção patrimonial, estou falando também aqui de valorização da tua moeda. Só que existem também algumas opções para que você tenha reserva em dólar em contas que não são contas que têm instituições financeiras aqui no Brasil. Então, o que vai acontecer nesse caso? Vamos colocar aqui um exemplo. Você tem uma ação judicial em que você deve um valor lá X, teve uma condenação numa ação que você sequer foi citado, você passou por todo aquele processo ali, a revelia, e aí o que aconteceu? Pediram bloqueio nas suas contas aqui no Brasil, bloquearam o que tinha aqui, ou não bloquearam, porque também não tinha nada, só que a maior parte da tua reserva financeira, ela está numa conta internacional, de preferência que não tenha um acordo aqui com o Brasil no caso de bloqueio, tá? No caso de um bloqueio judicial. E sem contar que você sai fora dessa questão do Drex, você corta laços nesse sentido com o Drex, né? Porque você tem os teus valores numa conta bancária de uma instituição financeira renomada e você vai conseguir ali, ao mesmo tempo, ter tranquilidade com esses valores que estão sendo movimentados no exterior, tá? Olha, eu estou falando dessas coisas aqui, mas isso aqui não é uma recomendação para você fraudar ninguém, não é uma recomendação para você fazer alguma coisa errada, muito pelo contrário. Estou falando de uma movimentação legítima, que inclusive você pode até comunicar na tua declaração do imposto de renda, tá? Você dizer lá que fez essa movimentação X para um país, para pode ser para Guernsey, por exemplo, que faz parte do Reino Unido, né, uma ilha que faz parte do Reino Unido. Então assim, ou para qualquer outra, a gente tem vários exemplos aí que pode ser feito nesse sentido. A gente costuma orientar alguns clientes que querem ter uma reserva fora do Brasil, uma reserva financeira fora do Brasil e de maneira legal, tá? Ou seja para investir, ou seja para deixar esse valor fora realmente do país. Enfim, isso aí vai depender de caso a caso, de cliente a cliente. Bom, gostou desse vídeo? Fez sentido para você? Acha que dessa maneira você vai conseguir se proteger do plano maligno do governo de tomar conta da sua vida, de acabar com a sua privacidade? Deixa aqui nos comentários para eu saber. Aproveita e compartilha esse vídeo para que mais pessoas saibam sobre essas informações importantíssimas. É isso, e eu vejo você no próximo vídeo. E o próximo vídeo é a marca da besta. Será que o Drex é a marca da besta? Fica aqui comigo, que eu tenho certeza que você vai gostar muito. Eu vejo você no próximo vídeo. Até lá!